Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer, uma oportunidade, mais uma vez, estarmos juntos. Que o Senhor Jesus possa derramar graça, bênção, unção sobre a sua vida, sobre a sua família. Que esse testemunho que vamos gravar neste momento sirva para você, papai, mamãe, educador, professor, professora, pedagogos. Nós estamos hoje aqui com muita alegria na casa da Cláudia, não é mesmo? A Cláudia, ela é psicopedagoga e pedagoga. Ela é formada em pedagogia e a pós-graduação em psicopedagogia, não é isso? Quanto tempo você leciona? Quase 20 anos. Quase 20 anos? Então nós temos aí 2 décadas de alunos já formados, já passaram por você. Fala para mim um pouquinho, Cláudia, para nós, esse tempo de professora, alunos de 20 anos atrás e alunos de hoje em dia, mudou alguma coisa? O comportamento é diferente de alunos há 2 décadas atrás e dos alunos de hoje que você leciona hoje? Com certeza. A questão da mídia, né, que a gente sempre está enfocando, que ela influencia bastante, a gente vê isso claramente com as crianças, jogos de videogame, crianças que brincam de dar socos, né, crianças que têm um comportamento inadequado na escola, que tentam imitar personagens da televisão, meninas que se identificam com personagens de novela, que querem ter uma vida igual de novela, se vestem, falam, que se identificam mesmo. Então, assim, hoje em dia é bem mais marcante, né, na vida dessas crianças, esse tipo de comportamento. Antigamente a gente não observava tanto, até porque igual a internet, hoje em dia todas têm acesso, todas têm Orkut, né, eu trabalho em rede particular e em rede pública, e da rede particular a maioria tem Orkut, tem acesso, e acabam se identificando para a maioria das pessoas, né, entram na vida pessoal delas, e elas acabam deixando mesmo o espaço aberto. A gente está sempre orientando, né? Orientando a questão, cuidados com o Orkut, cuidado com os e-mails que elas têm, os coleguinhas com quem bate papo. Tem coleguinhas que falam que elas ficam 2 horas, 3 horas na frente do computador, conversando, né? Através do MSN. Então isso pra gente, como professora, como pedagoga, é preocupante, porque influencia sim no comportamento das crianças. E a gente, como profissional também, a gente tem que estar se preparando para até falar a linguagem das crianças. Ela fala assim, eu detesto a internet, não me informo. Não, eu procuro me informar, eu sei o que é um Orkut, eu sei o que é um MSN. Engraçado uma coisa, você leciona então para menores de 18 anos, não é isso? Com certeza. Você diz que eles usam muito Orkut, mas Orkut, pelo que eu entendi quando eu fui entrar para conhecer, não é proibido para menor de 18 anos? Mas as crianças têm acesso direto. É mesmo? Então os papais eles estão errando nisso aí, não tendo devido cuidado de deixar, uma vez que lá o próprio site diz que é proibido, não é? O uso deve ser feito, para criar o Orkut tem lá uma páginazinha que mostra que tem que fazer um juramento dizendo que você é maior de 18 anos, marcando uma caixinha de seleção. E tem que ser maior de 18 anos não é nem para criar, também para usar o Orkut. Então é uma ferramenta que, a princípio, muitas pessoas não estão atentas de que é proibido para menor de 18 anos, né? As crianças, quando a gente pergunta, e alguns pais que a gente orienta, eles não deixam mais. Depois que eu assisti a palestra, inclusive eu conversei com alguns pais, né, e eu realmente, assim, nunca tinha prestado atenção na questão dos 18 anos. E depois que eu assisti a palestra, que você comentou a questão dos 18 anos, eu tenho conversado com eles, o perigo, né? E isso daí é geral, é o que a gente fala, quando fala assim de escola particular, é tudo a mesma coisa. Eles têm acesso a Lan House, aqui mesmo, eu trabalho pertinho da minha casa, as crianças têm acesso a Lan House, a maioria das crianças tem, não tem nível social mais. Hoje em dia, a maioria das crianças tem acesso à internet. Cláudia, hoje em dia os pais eles têm terceirizado a educação dos filhos, uma educação, né, que eu entendo que é responsabilidade da família, do pai e da mãe, uma educação de princípios, de valores, principalmente que deveria ser aplicado na primeira infância, ali até os 7 anos de idade, período de formação de caráter, onde uma criança ela não consegue se defender. Ela não consegue se defender da mídia, de informações, porque ela não sabe distinguir realidade e fantasia. E muitas vezes os pais têm terceirizado, né? Os pais muitas vezes têm pego essas crianças e entregue para os professores, para psiquiatras, psicólogos, para médicos. Eles não assumem um papel que é deles, do pai e da mãe, na formação de caráter do filho, na formação de princípios e valores morais, éticos, aceitáveis para uma sociedade, e acaba descarregando nos professores essa responsabilidade, né?
Como você vê isso, essa questão dos pais hoje não assumir essa responsabilidade de ensinar os filhos dentro de casa o que deveria ser ensinado? Olha, é uma situação, eu acho assim, que o caos da sociedade começa pela família. Sim. Né? Porque essa questão de terceirização é uma realidade. Pais que jogam mesmo a responsabilidade em cima do professor. Professora, meu filho não está fazendo dever de casa, pressiona ele para ele fazer. Meu filho não está estudando para a prova, pressiona ele, quer dizer, pega no pé dele mesmo. Tudo é a gente que tem que pegar no pé, tudo é a gente que tem que cobrar. Eu vou conversar com o seu professor. Então a gente fica numa situação meio complicada, porque até onde a gente pode entrar dentro da educação dessa família. Os pais não assumem. Né? Nem sempre os pais querem assumir. É muito fácil eu chegar a pegar meu filho e entregar lá na mão da professora. Professora, você cobra isso dele. Na escola acontece isso também? Os alunos na escola, eles acabam tentando ali levar um pouco daquele mundo virtual dos desenhos animados para a escola? Com certeza. As brincadeiras deles é sempre assim, de soco, de espada, né, de violência, porque até eles falam mesmo. Ou alguns colocam aquelas faixinhas na cabeça, né? Eles gostam, se tiver uma festa que tem fantasias, eles amam, porque eles se identificam mais e eles querem brincar mesmo. E a questão das cartinhas que eles levam para a escola, para brincar, eles trocam, né? Quer dizer, eles têm influência total da mídia. As crianças têm, porque a maioria delas passam na frente da televisão. Hoje ele jogava bastante o GTA e ele tinha uma característica bem agressiva na escola. Inclusive, eu sempre conversando com ele, né, sobre o GTA, quando eu assisti a palestra, eu vi que, até então eu não conhecia o GTA. E eu fui vendo os trechos, né, e fui conversando com ele. E eu falei, olha, o seu comportamento é assim por causa desse jogo. Não, tio, eu falei, é sim, mas é só um jogo. Eu falei, não, o que tem nesse jogo? Aí eu fui com a turma conversando. E ele foi se identificando. É mesmo, tio? Eu falei, pois é, esse jogo vai fazer assim, assim com você, vai mudar a sua mente. Aí ele ficou meio assim pensativo. Aí de vez em quando eu pergunto, aí ele falou assim, tio, eu não tô jogando mais aquele jogo não, tô com medo de ficar violento. Entendeu? Aí quer dizer, ele parou, ele ficou prestando atenção. Quer dizer, olha a informação que a gente tem que ter para estar orientando as crianças, porque para ele era normal, né, matar uma prostituta, que jogava, ele e um outro coleguinha, eles contavam na sala. Quantos pontos eles faziam nesse GTA? Então, quer dizer, a regra do jogo era realmente matar e tudo, e eles achavam mal barato, porque até então eles não tinham conhecimento. Então foi muito interessante que ele mudou o comportamento também. Né? A gente conversando, claro que a gente não consegue as coisas assim de um dia para a noite com o aluno, não. A gente tem que ser muito persistente, assim como o filho, o aluno tem que ser todo dia. É arroz com feijão, orientação. E a gente, como profissional, a gente tem que estar sempre se orientando. Porque muitos profissionais... eles falam assim que tudo não tem nada a ver, né? Tudo não tem nada a ver, a questão de mídia, nada a ver. E sai no jornal todo dia, e sai na revista todo dia, e os profissionais, a gente conversa com o professor e fala assim, nada a ver, isso é preconceito de religião, isso é extremismo religioso. Não, gente, isso é coisa séria, olha o comportamento dos nossos alunos. Como profissional, como psicopedagoga, você acredita que os desenhos animados, hoje em dia, os desenhos que têm passado, ele tem criado influência negativa nos filhos, sim ou não? Sim, com certeza. A criança hoje, ela deve assistir esse conteúdo de novelas que tem passado de forma deliberada, e os pais muitas vezes permitem criança estar assistindo, nem respeitando a classificação indicativa. Você pensa que criança pode assistir novela? Não. Não é bom, né? Também jogos eletrônicos. Papai e mamãe pode deixar as crianças acessar a internet ou usar o PlayStation de forma indiscriminada? Não, de forma nenhuma. Também não, né? As propagandas, será que as propagandas, todas as propagandas que tem, são saudáveis para que meu filho possa estar assistindo? Não. Também não, né? Então a gente está diante de uma mídia agressiva. Será que meu filho pode acessar a internet sem nenhum cuidado? Tem papai que acha bonito dizer, meu filho tem 5 anos, sabe tudo de internet, eu não sei nada. Como se fosse uma vantagem, né? A internet tem muitas coisas boas, mas também tem muitas armadilhas, não é verdade? Com certeza. Está desenvolvendo uma sensualidade precoce. Papai, mamãe, como profissional, nós aqui, junto com a professora Cláudia, com a psicopedagoga Cláudia, nós não estamos dizendo que você deva banir a mídia da vida do seu filho. A nossa intenção é criar em você aqui um senso crítico. A mensagem que eu deixo é que nós temos uma missão, que nós temos que ir até o fim dessa missão, que é educar bem nossos filhos com amor. Só isso. Muito obrigado, até mais.